A questão relativa ao ajuste fiscal tem a ver com a disputa de 2026. Os setores neoliberais e conservadores querem iniciar a disputa eleitoral, reduzindo a capacidade do governo Lula investir nas políticas públicas, nas políticas sociais. Na medida que reduz a ação do Estado brasileiro, reduzindo, como a Cris falou, na BPC, em outras políticas Uhum. públicas, você está atingindo os mais pobres, que são pessoas potencialmente que têm o desejo de votar em candidatos que vão corresponder às necessidades e aos anseios desse setor da sociedade, dos mais pobres, né? E o Lula se coloca nesse lugar. Então, me parece muito claro que a final das eleições, derrota do nosso campo e ação contundente do mercado e do sistema financeiro é impor derrotas ao presidente para poder ir acumulando até a disputa de 2026. Então, me parece que nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que esse movimento se consolide e que a gente possa, a sociedade como um todo, não somente sofrer as consequências da redução é, das políticas públicas, mas também com a possibilidade da gente manter um governo, a partir de 2026, com condições de continuar a fazer as reformas e o aprofundamento da política pública e do desenvolvimento nacional numa outra perspectiva. Então, ela tem um viés extremamente firme, duro, e eles querem isso. E por isso cobram do governo, e por isso que a mídia fica 24 horas falando do assunto, e setores aí cobrando o governo ações. E o Lula, de forma muito esperta, tem assim, feito um movimento assim, tá 3 semanas enrolando, vem, não vem, vai, não vai, e vendo. Inclusive, agora, recentemente, conseguiram atingir os militares, né, depois dessa crise aí da área militar. Então, é uma questão importante, mas não pode ficar o governo e o Lula sob pressão. A sociedade precisa entrar em campo, debater o assunto, e ajudar a construir saídas para não ficar no colo do presidente. Eu falei aqui da desoneração, falei do orçamento do Congresso, falei da isenção fiscais, tudo isso é parte do debate político. Em relação à questão da redução da jornada de trabalho, da jornada 6.1, eu acho que você, na nossa frase agora, Romênia, você traz um assunto porque no capitalismo, no início do capitalismo, lá no século XVIII, havia as camas quentes, né? As camas quentes é porque o trabalhador trabalhava 14 horas por dia e ficava na exploração lá naquele espaço, ele levava os seus filhos para dormir lá porque não tinha lugar. E os meninos até trabalhavam nas fábricas também. Então juntava a família, o pai, a mãe, ia todo mundo trabalhar e uma superexploração do trabalho. Me parece que nós estamos voltando ao século XVII, século XVIII. Nós temos os Ubers, por exemplo, a uberização da economia, os chamados empreendedores, que trabalham 14 horas por dia, 16 horas por dia, 15 horas, né? Ou seja, nós estamos voltando a uma situação que o trabalho vai aprofundando o número de horas trabalhadas e diminuindo as condições de vida reproduzida a partir do trabalho no ganho do salário ou do soldo, vamos dizer assim, que reproduz a sua vida. E aí eu tenho duas questões que parecem importantes nesse debate, para além da economia, para além do direito do trabalho, para além das questões, que envolve uma questão filosófica, eu diria, que nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. E o Uhum. capital quer que que a gente mude essa soma, que nós vivamos somente para o trabalho. E a nossa exploração seja intensa, mais-valia absoluta. E a gente retribua, entre aspas, ao capital a máxima valia para que eles possam continuar aumentando a sua lucratividade e aumentando a sua capacidade de reproduzir o seu próprio capital. Então, essa é uma disputa, me parece, do ponto de vista ideológico, do filosófico, está colocada lá no dia, e é uma luta de família. Olha que curioso. Nós temos aí a extrema-direita, os neoliberais, mas principalmente os setores conservadores, que falam a família é acima de tudo. Não é pátria, Deus e família. Acima de tudo. Como é que nós podemos ter famílias consolidadas, famílias organizadas, na relação marido, homem, o homem, mulher, filhos, numa relação familiar, numa relação social, onde sequer o tempo é disponível para poder construir essa relação, onde a relação construída é completamente desestruturada, desorganizada, onde a relação ela se dá numa condição de pressão diária. As pessoas não têm sequer condições de conversar, de relacionar, de viver uma vida um pouco mais em paz. Como a Cris aqui falou, de visitar os seus familiares, de conviver entre eles, de relacionar com o vizinho, de fazer uma viagem, de estudar, de namorar, de fazer o que quiser com o tempo livre.
E nós vivemos nas famílias sob pressão. Aliás, nós vivemos famílias desorganizadas cada vez mais. E não é um problema somente do trabalho, é também da relação. Eu falava que hoje de manhã eu fui fazer um debate lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Eu não sabia de uma coisa. Hoje, mais de 20% dos operários que trabalham na FIT são mulheres. Eles estão ampliando o trabalho das mulheres nas plantas industriais. Você imagina uma mulher que trabalha na FIT, trabalha 6 por um, porque ela é 6 por um, né? No sábado, hora extra, eles pagam, mas trabalham. Que tem família, que tem filho, que tem casa, que tem marido. Qual é a vida dessa mulher? Quais as condições dela reproduzir uma relação humana, uma relação familiar, nas condições impostas pelo capital? É quase nula. E aí vem o adoecimento, aí vem o estresse, aí vem o suicídio, aí vem um conjunto de outras questões que envolvem essa vida miserável que nós estamos vivendo, o conjunto da classe trabalhadora. E nós não podemos continuar a reproduzir isso. Então, portanto, eu concluo a minha fala dizendo que essa é a principal ação do movimento sindical brasileiro nos próximos meses. Essa luta de classe estabelecida, de disputa política e ideológica. E por isso nós estamos fazendo esse programa aqui hoje, chamando a atenção que os sindicatos da CONTE de todo o Brasil precisam entrar com toda a força para dentro dessa luta. Organizar os comitês para redução do jornal de trabalho, organizar as lutas que vão ser organizadas pelas centrais sindicais, organizar o debate, ir para Brasília pressionar os deputados, em cada estado procurar os deputados federais, discutir, pressionar, para a gente poder mudar essa correlação de força desfavorável a essa tese e construir uma alternativa real para a luta política em curso. Então, acho que isso é uma obrigação histórica, uma necessidade histórica e uma luta política que os nossos sindicatos não podem, em hipótese alguma, refutar de fazer. Então, quero convocar o movimento sindical da CONTE, inclusive a própria CONTE, para entrar de cabeça nessa luta, porque nós precisamos construir uma alternativa para a classe trabalhadora, seja na luta pela redução, seja na luta fiscal, para também não impor à classe trabalhadora todos os ajustes que acabam sobrando para nós. Então, esse encontro aqui hoje foi um pouco assim, um pouco esquizofrênico, porque entra numa questão, volta de outro, vem de outro e tal, mas eu acho que também ajuda a gente a pensar, mas de qualquer forma, esses dois temas estão relacionados em implicações que podem acarretar aos trabalhadores melhores ou piores dias, a depender de qual caminho a perseguir. Então, queria agradecer aí a CONTE por estar debatendo esse assunto e discutir e colocar esse tema em evidência na sociedade e, fundamentalmente, no movimento sindical brasileiro.